Graça e paz, amado e amada de Deus, que alegria e que privilégio estarmos mais uma vez aqui reunidos para meditar e refletir na maravilhosa palavra de Deus. As pessoas rejeitam, o mundo rejeita a Bíblia Sagrada e ela não é um livro para o mundo, ela é um livro para os que são filhos de Deus. Somente os filhos de Deus dedicam tempo para ler, meditar na palavra e permitir que ela, que é o próprio Deus que fala conosco, nos transforme, renove a nossa mente, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e ela é muito mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos, a motivação, a intenção do coração do ser humano. A palavra de Deus é tremenda. Esse é um versículo que está lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Amados, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma palavra que está lá no Evangelho de Lucas, lembrando que Lucas é o único escritor bíblico não judeu. Ele era um gentil, provavelmente o grego, era médico e acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens, era o médico amado, particular de Paulo, e se converteu caminhando e ouvindo o evangelho que Paulo pregava. E depois, mais do que isso, sendo ele instruído, no momento em que Paulo ficou preso em Cesareia de Filipe, enquanto aguardava julgamento, Lucas foi a Jerusalém e conversou lá com os apóstolos, com os discípulos de Jesus, e foi então um historiador. O Evangelho segundo Lucas como ele mesmo diz, é uma história contada de uma forma cronológica, com os detalhes e assim ouvidos ali pelos que foram testemunhas oculares de Jesus Cristo. E o próprio Lucas, evangelista Lucas, ele escreveu também Atos dos Apóstolos. Então, ele relatou tudo o que aconteceu ali no início da igreja, a igreja de Jesus Cristo. A igreja que Jesus fundou, ele sendo a base, a pedra sobre a qual esta igreja foi firmada. Ele sendo o cabeça e nós o seu corpo aqui na terra. A palavra de Deus é tremenda e não deixa dúvidas, não há contradição. É uma pena que muitas pessoas fundaram religiões baseadas em textos, em versículos, criaram então uma teologia, mas sem considerar o contexto, sem considerar a obra como um todo. E a palavra de Deus, ela é uma obra inteira, de Gênesis a Apocalipse, e que dá completo entendimento da obra de Deus, de quem Deus é, dos seus atributos, do que Ele espera de nós, a sua salvação, da onde vem, o que nós devemos fazer. Nós entendemos que não é por obra nossa, foi por decisão soberana de Deus. Fomos escolhidos antes mesmo da fundação do mundo, ou seja, não havíamos ainda nem nascido, portanto não havíamos feito absolutamente nada para merecer a nossa salvação. Mas pela misericórdia dele, nós fomos escolhidos, chamados, fomos transformados por sua palavra, mas sempre com um propósito, o propósito de representá-lo aqui na terra. Sermos então ministros do Senhor, seguindo a sua obra, ministros da reconciliação, porque o mundo e nós estávamos também mortos em nossos pecados, rebeldes à palavra de Deus, mas Ele nos chamou e nos aproximou dele.
Ele tomou a iniciativa. Deus, aquele que era rejeitado, aquele a quem éramos rebeldes e não queríamos saber dele, muito menos obedecê-lo. Então nós fizemos Senhor da nossa vida todos os prazeres do mundo, toda a idolatria mundana, né? E sempre fugindo do Senhor. Mas Ele, por amor, veio e nos atraiu de uma forma tão incrível, né? Um amor tão profundo, que Ele se entregou por nós. Nós, os condenados pelo pecado, nossos pecados. E Ele vem e morre a nossa condenação. E paga ao Pai, pelo seu próprio sacrifício. Ele sendo justo, nunca tendo pecado, tendo sentido como ser humano tudo aquilo que a sua criação sente. Nós sentimos dor, medo, tristeza, tentações, tudo isso Jesus também sentiu. Mas não pecou em absolutamente nada. E sendo justo, venceu, portanto, o mundo, o pecado e a morte, para que nós pudéssemos então ter vida nele, pela fé. E como é que essa fé se manifesta? Essa fé se manifesta a partir do momento em que eu enxergo a palavra, que eu compreendo Jesus como sendo o Deus Filho que morreu no meu lugar. E aí então eu me sinto constrangido por este amor, grato, infinitamente grato por essa bondade e misericórdia de Deus. E aí então eu começo a caminhar junto com o Senhor, a desejar obedecê-lo por amor, embora sendo imperfeito, embora sendo falho, eu tenho um desejo no meu espírito e na minha alma de seguir o Senhor. E aí então eu vou permitindo que Ele vá me transformando. É tremendo isso. E aí então eu queria compartilhar com os irmãos, como eu disse, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, foi logo depois que Jesus ressuscitou dos mortos. Então ele foi crucificado na sexta-feira, numa sexta, né, véspera da Páscoa, e aí então no domingo ele ressuscita. Mas quando ele foi crucificado, muitas pessoas se desesperaram, perderam a esperança da salvação, porque achavam que havia acabado tudo aquilo que eles estavam crendo. Poxa, o Messias veio para nos libertar. Eles achavam que o Messias viria para uma libertação como um guerreiro, como o rei Davi, livrando o povo de Israel do jugo dos romanos, do Império Romano. Então eles esperavam ali um Messias militar. Mas Jesus, que é Deus, ele não veio nos libertar dos problemas do mundo, ele veio nos libertar do nosso pecado que nos condena à morte eterna. É para isso que Deus veio, para que nós possamos ter uma vida eterna na presença dele. E para isso, só pela fé que promove em nós uma obra digna de arrependimento, que é seguir os mandamentos do Senhor, obedecer ao Senhor. Viver como Ele quer que nós vivamos, representá-lo no amor, sendo sal e luz e assim por diante. Então o que acontece aqui, naquele domingo, é o seguinte, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos.
Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes respondeu: do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amados, que lembrança maravilhosa, né? Que relato que nos enche de esperança. Olha só, é comum, amados, quando nós passamos por certos problemas, por certas dificuldades, muitas vezes nos dá a sensação de que Deus nos abandonou, de que Deus não está caminhando conosco, embora Ele tenha prometido que faria isto. Ele disse: vão e preguem o Evangelho a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo o que eu ensinei, que eu ordenei a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Amados, Jesus fez essa promessa lá, está registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, se não me falha a memória. É isso mesmo, 19 e 20. E, embora ele tenha dito isso, muitos esquecem e perdem a esperança, perdem a fé
enfraquecem diante dos problemas. Mas, como nós vimos aqui, esses discípulos que caminhavam de Jerusalém a Emaús, sem esperança e sem fé, tiveram ao longo do caminho a presença do próprio Senhor, mas sem o reconhecer. É possível, amados, que Deus fale através de pessoas que estão caminhando com vocês, porque Ele disse que o Espírito Santo dele estaria conosco. E muitas vezes o Espírito fala através de nós. E como é que nós podemos discernir quando é o Espírito que fala? Quando o que ele fala está alinhado com a palavra de Deus. É nisso que nós reconhecemos, discernimos os falsos mestres dos verdadeiros mestres. Quem fala pelo Espírito de Deus e quem fala pelo Espírito do príncipe deste mundo, que é Satanás, o inimigo de Deus, e que veio só para roubar, matar e destruir. E por isso ele usou pessoas e falou através de pessoas para criar religiões, crenças, seitas, para desviar as pessoas de uma verdade simples e salvadora. Amados, uma coisa maravilhosa aqui é o que esses discípulos falam depois que reconheceram, porque há um momento em que Jesus, que é a palavra de Deus, fala ao nosso coração, seja através dos nossos devocionais, seja através da leitura da palavra, seja através de um louvor, mas chega um momento em que o Espírito Santo abre os nossos olhos. E aí então nós vemos, nós reconhecemos que verdadeiramente Jesus é a palavra de Deus que se fez humano e que fala conosco. Jesus foi falando com aqueles discípulos que haviam perdido a esperança e a fé, porque não lembraram das Escrituras. Veja que as Escrituras daquele tempo era só o Antigo Testamento. Eram os 5 livros de Moisés, né, que vai ali de Gênesis até Deuteronômio. Depois vinha Josué, Juízes, né, os livros de sabedoria, né, que compõem Salmos, né, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Depois todos os profetas, né, começando ali por Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e todos os profetas menores. Então, todo o Antigo Testamento falava a respeito de Jesus Cristo. E o próprio Senhor, que é a palavra, veio falando com eles: olha, vocês não lembram que nas Escrituras dizia que era necessário que o Messias padecesse, morresse e ressuscitasse ao 3º dia? Então ele veio explicando. E enquanto ele falava, a palavra diz aqui que o coração deles ardia. Amados, a palavra de Deus, não a palavra do homem, mas a palavra, essa palavra que eu li, ela arde no nosso coração, porque é o Espírito Santo quem ministra esta palavra na vida daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus, aqueles que amam ao Senhor. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? É isso que um dos discípulos falou lá no versículo 32. Quando Jesus explicava as Escrituras. Mas a palavra de Deus é uma palavra inspirada, mas ela precisa ser iluminada pelo Espírito Santo e revelada ao nosso coração. E quem faz isso é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Amados, e se você ouve essa palavra e o teu coração não arde, ore ao Senhor. Peça perdão, peça para que Ele faça com que vocês tenham os olhos abertos, os ouvidos, que os olhos do coração de vocês
Seja aberto para ler, para ver, para compreender a palavra, para que vocês de fato sintam um quebrantamento profundo, um arrependimento e se convertam do mau caminho. Amados, não importa quanto a pessoa pareça ser boa, ela é pecadora e carece da glória de Deus. Mas ela só reconhece o pecado quando Deus o revela no coração da pessoa. Senão, não há arrependimento. E não tem como o coração não arder, amado, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, quando nós ouvimos Deus falar conosco. Deus falar conosco. Então hoje eu queria compartilhar rapidamente essa passagem para não ficar muito pesado. Eu sei que às vezes as pessoas não têm muito tempo para ouvir devocionais longos, eu vou tentar fazê-los mais curtos, mas eu quero relembrar, só para finalizar, o que o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, quando ele fala do amor, né? Esse como sendo um dom supremo, né? Não adianta nenhum dom se nós não tivermos amor verdadeiro. E que amor é esse, né? É o amor que Cristo teve por nós, o amor de Deus por nossa vida. Ele é a expressão mais verdadeira, profunda e pura do amor. E ele diz assim, 1 Coríntios 13, 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Amados, aqueles discípulos, Cleopas e o outro, que iam de Jerusalém até Emaús, eles haviam perdido a fé e a esperança. Mas eles não perderam o amor, porque o amor caminhava juntamente com eles. E isso aconteceu para ficar registrado para nós. Tudo isso que foi registrado nas Sagradas Escrituras foi registrado com o propósito de guiar o povo de Deus no caminho da verdade, no caminho do amor, no caminho da vida eterna, que é Jesus Cristo. Caminhar com o Senhor. Então, mesmo que vocês percam a fé e a esperança em algum momento, lembrem que Deus está com você. Essa palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração, está ao alcance de todo mundo. E Jesus, Deus, cumpre tudo aquilo que prometeu. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, tendo ele prometido, não cumprirá? Assim diz a sua palavra. E se tudo foi cumprido das Escrituras, do Antigo Testamento, se cumpriu em Cristo, se cumpriu para servir de testemunho de que aquilo que ele prometeu para o futuro também assim se dará. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Que Ele te faça buscá-lo de todo o coração, amá-lo com todo o entendimento, com toda a força, com toda a tua alma. Que você queira conhecê-lo e andar com Ele. Porque não há nada melhor, amados, do que andar com o Senhor. E para andar com o Senhor, eu preciso estar me esforçando para não me desviar do caminho. A palavra de Deus é o caminho, é a verdade, é a vida. Por isso que nós falamos que nós andamos em Cristo. Geralmente nós dizemos assim, olha, eu estou andando com fulano, né? Eu lembro aqui de um conselho do meu pai, né? Aliás, olha só, essa caneca eu ganhei de um dos meus filhos. Meu filho é um amado.
ele disse assim, olha, na caneca, Best Dad. Best Dad. Ou seja, melhor pai. Amados, eu não sou o melhor pai do mundo, mas eu conheço o melhor pai do mundo, que é Deus. Porque eu fui adotado como filho. Ele me amou, perdoou meus pecados e me fez herdeiro, juntamente com Jesus Cristo, sem eu merecer nada. Mas eu tenho procurado andar na sua presença. Tenho procurado andar na sua presença, aprender com Ele. Eu só posso caminhar em Cristo se eu estiver pautado na sua palavra, na nossa constituição celestial. Este é o livro magno, né? O Brasil tem a sua Constituição Federal. E a lei deve ser cumprida, porque somos filhos de Deus e Ele nos diz para fazer isto, que nós respeitemos as autoridades e cumpramos a lei, desde que esta lei não esteja desviada da Constituição Celestial. Qualquer lei contra a palavra de Deus, para nós é nula. É óbvio que nós podemos aqui sofrer perseguições, mas bem-aventurados aqueles que forem perseguidos da justiça por causa do Evangelho, das verdades de Deus, porque grande é a nossa recompensa. Então, quando nós formos injustamente perseguidos, alegrem-se, porque muito abençoado você já é, não é que será, já é. Porque é Deus quem nos abençoa. Amados, fiquem com Deus. Deus abençoe. Eu não consigo falar pouco, né? Saudade de todos os que eu conheço e que fazíamos aí os encontros presenciais, mas em breve Deus proverá nova oportunidade. Amo vocês.